Boa noite a todos. Boa noite. Queridos amigos, amigas, irmãos em Cristo, que o Senhor nos abençoe e nos envolva na sua proteção, com todo o seu amor e sua luz. É a proteção. Que foi que houve? Algum fenômeno aqui, né? Fenômeno físico. O fenômeno físico. Hoje vocês estão tendo a oportunidade de ver. Tanta gente querendo ver e não vê, né? Hoje está vendo. Alguém já fez aí. Pois bem, meus amigos, em primeiro lugar eu gostaria de agradecer pelo convite da casa, de estar aqui com vocês hoje, comungando dessa mensagem, desse aprendizado que nos fortalece na nossa vida espiritual. Lembrando sempre que quando eu me proponho a fazer algum tipo de exposição, eu gosto que todos despertem para a realidade que são espíritos. Estou falando com espíritos. Tem alguns encarnados que eu estou vendo, eu ainda não sou médium vidente, então eu estou vendo os encarnados e os desencarnados. Então, lembrando desse grande detalhe, hoje, para falar sobre pensamento em ações, eu vou fazer um pouquinho uma retrospectiva, que nós somos, enquanto encarnados, um ser trino, ou seja, somos a centelha divina, espírito criado por Deus, simples e ignorante. Temos toda uma jornada evolutiva pela frente para crescer, aprender, nos aperfeiçoarmos e finalmente nos tornarmos puros. Temos o nosso corpo espiritual, que é como eu me manifesto, como eu apareço na criação divina. Então, por que eu estou dizendo isso? Apareço na criação divina. Em qualquer lugar, eu, espírito, que estiver me apresentando, estiver presente, eu tenho que me fazer presente em corpo e espírito. Quando a gente fala corpo, a gente associa logo ao corpo material. Mas não, eu estou falando do corpo espiritual, que na doutrina nós conhecemos como perispírito. Sim, Karina. E sempre a gente vai ter um perispírito? Sempre. Mas eu já ouvi falar que quando o espírito é puro, ele já não tem mais perispírito. Tem, só que a matéria, além de ser quintessenciada, ela é tão sutil que é como se não existisse. Mas o espírito, ele precisa de uma apresentação, e essa apresentação é o corpo espiritual dele. E por fim, quando nós reencarnamos, nós adquirimos um corpo orgânico para vivenciar a experiência na matéria. Então, para vivenciar experiências na matéria, claro, eu preciso de um corpo material. Quando eu falo a respeito, chama atenção dessa composição, nós aqui, como ser trino, por que eu estou destacando esses corpos? Nós vamos aqui abordar o pensamento, depois as ações. O pensamento está onde? No espírito, no perispírito ou no corpo? Eu sei que vocês estão pensando porque vocês têm os três, né? Nós temos os três. Mas onde que está o pensamento? Como que nós geramos os pensamentos? Estamos pensando o tempo inteiro. Não tem como eu dizer não pense. Quer ver? Parem de pensar agora. Parem, por favor. Eu estou ouvindo os pensamentos. Parem de pensar. Parem. Por favor. Então vamos fazer melhor. Vocês sabem o que é um coelho? Sim, todos sabemos. Um coelho rosa. Já viram um coelho rosa? Tipo aqueles coelhos de Páscoa, né? Bem rosa, choque. Né? Agora, por favor, não pensem no coelho rosa. Não pensem no coelho rosa. Não pensem no coelho rosa. Não tem como a gente não associar a mensagem que eu estou falando. Sim, por quê? Porque quem produz o pensamento é a mente. E a mente, como usina de pensamentos, está onde finalmente?
no espírito. Eu já vi gente dizendo que é no perispírito, mas é no espírito. No perispírito começa a sua manifestação. Ele se manifesta com o corpo espiritual. Por exemplo, para ser mais claro, nós aqui, eu já falei, todos estamos pensando, mas se estamos numa reunião mediúnica, todos aqui hoje, botar uma mesa aí no centro, né? E chega um irmão, ele se manifesta através de um médium, começa a se expressar, ele começa a dizer, a contar a experiência da desencarnação dele, como é que foi, se foi dolorosa, porque ainda está doendo, eu estou com um arco aqui nas costas, ai, tire de mim, tire de mim. Não é assim que a gente recebe os nossos irmãos sofredores? Na agonia. Eles estão pensando? Claro, porque eles estão se expressando. Toda vez que eu me expresso, já pensei. Eles sentem as sensações da agonia, de tudo que está sendo reproduzido na mente. Então, não pode ser o pensamento produzido no corpo biológico. Se eu estou com um desencarnado se manifestando com todos os aspectos, como se encarnado estivesse pensando, tendo sensações, emoções, é porque está sendo produzida na origem, a mente. Karina, mas por que você diz com tanta propriedade que não seria no corpo espiritual? Por que não seria no corpo espiritual? Quando nós vamos examinar o corpo espiritual, eu gosto de falar muito corpo espiritual, vou falar perispírito para ficar bem nítida a informação. Lá na questão 94 de O Livro dos Espíritos, os espíritos vão elucidar para Kardec e a equipe do Espírito de Verdade que nós adquirimos um corpo espiritual, ou seja, o perispírito, de acordo com os elementos do mundo que vamos habitar. Depois, além de ter essa adequação fluídica com o mundo que estamos nos preparando para habitar, quando nós encarnamos nesse mundo, teremos um corpo orgânico com os elementos químicos do mundo. Ah, tudo bem, estou aqui falando para vocês, almejando que um dia, graças a Deus, eu evolua um pouco mais acelerado e consiga, eu sou louco para morar em Júpiter, tá? Então, eu quero ainda ter uma das minhas encarnações lá. Eu não posso reencarnar ou até habitar somente com o meu corpo espiritual, o meu perispírito, em Júpiter, da forma que hoje eu habito aqui na Terra. Porque eu estou falando, habito no sentido encarnado ou desencarnado. Aqui nós não estamos cheios de desencarnados conosco, os nossos irmãos que já partiram para outra dimensão. Outra dimensão é aqui do meu lado, meu anjo da guarda está aqui. Vocês estão vendo ele? Não, mas eu sei que ele está aqui porque ele veio comigo. Então, quando a gente fala partiram, parece que foi lá para os cyberspace, né? Não. Simplesmente só não estão visíveis para aqueles que ainda não têm a potencialidade mediúnica para enxergá-los como uma evidência. Mas estão conosco, habitam conosco aqui ou em outros espaços. Então, estamos cercados por irmãos desencarnados em todos os lugares. Não é só aqui no centro espírita. Se eu sair aqui na rua, tá cheio. O pessoal, inclusive, quando eu cheguei, tinha um pagode aí, eu virei assim, pô, o que deve ter de espírito, né, simpatizante, pagodando aí, com certeza tem. Eu vou pro shopping, eu tô olhando uma vitrine, às vezes eu tenho impulso de comprar e penso, isso é meu ou é você que tá querendo? Tem alguém querendo isso daí. Porque eu não sei nem se vou usar. Então eu já começo a prestar atenção nos meus impulsos e me questionar, isso é meu? Ou será que é algum tipo de influência? Eu estou em casa, na paz de Jesus, amém, Senhor, seja louvado. Chega alguém, por causa de um controle de terremoto, de repente, parece que eu que viro um terremoto. Meu temperamento muda, fica parecendo aí, o pessoal fala, né, tá de TPM, porque é mulher? Não,
E por que de uma hora para outra o meu humor muda? Às vezes pode ser uma influência espiritual. Então, nós temos que ter esta atenção especial para lembrarmos sempre que somos espíritos e convivemos com espíritos, encarnados e desencarnados. Pois bem, então a mente pode existir separada do cérebro? Acabei de falar, o que é o cérebro? Um órgão biológico. Está no meu corpo material. Se eu perco meu corpo material, eu perco meu cérebro. Eu não continuo pensando? Acabei de falar que na mediúnica, como é que eu vou me expressar? Pensando. Então eu não preciso do cérebro biológico para me expressar. Entretanto, o perispírito, ele é um molde do meu corpo biológico. Quando eu vou reencarnar, toda a minha preparação, o meu planejamento está no corpo espiritual, no perispírito. Ele que vai organizar esse corpo que vocês estão vendo. Ele que vai organizar o corpo que nós estamos apresentando. Claro que depois que nós estamos aqui vivenciando nossa experiência terrena, nós vamos, através de determinados hábitos, do dia a dia, as nossas experiências que nós passamos, nós vamos modificando um pouco o nosso molde. Então isso quer dizer o quê? Que o perispírito constantemente também está mudando. Lembra que eu falei que se eu sair daqui do planeta e for para outro, eu vou ter que ter outro tipo, outra configuração de perispírito? Então, o que não muda nunca é o quê? É a essência, é o espírito. E se eu, como espírito, preciso manifestar não é chegar aqui, não. Estou falando manifestar minhas vontades, manifestar bondade, sentimentos, querer dar uma orientação. Vai ser pelo espírito, ou seja, a mente que está no espírito. Então, ela, já falei, já se situa no espírito. A mente produz esses pensamentos. E para Emmanuel, no livro Pensamento e Vida, ele nos traz que pensamentos e sentimentos formam imagens mentais. Pensamentos e sentimentos. Eu só posso sentir um sentimento assim de afeição, ódio, qualquer tipo de emoção, se eu pensar. Não, se eu pensar. Então aí você vira assim, a pessoa teve uma atitude sem pensar. Não teve uma atitude sem pensar, ela pensou. Pode não ter pensado naquele momento, em algum momento ela pensou, registrou essa informação e naquele outro momento ela agiu. Então, os pensamentos e sentimentos formam essas imagens mentais, no sentido que pensamento é matéria para o mundo espiritual. É matéria. Gente, pensamento para principalmente os desencarnados, que estão já livres do corpo orgânico, pensamento tem cheiro, pensamento tem cor. Então nós vamos ver nas obras de André Luiz, A Vida no Mundo Espiritual, muitos relatos dos mentores, que estão explicando para André Luiz as experiências. Está vendo aquela pessoa? Está vendo lá aquela mancha escura no estômago dela? Aquilo ali é rancor. No corpo do espírito tem uma mancha escura, está lá registrado. Aquilo foi um rancor que ela nunca perdoou e mantém nutrindo. Se mantém nutrindo, como é que eu nutro um sentimento? Pensando nele. Por isso que Jesus nos ensinou que nós temos que perdoar 70 vezes 7 no mínimo. Perdoar sempre. Por quê? O amor vincula, mas o ódio vincula muito mais. O amor vincula, mas mantém nossas vibrações altas. O ódio não. O ódio cria um vínculo e ainda mantém nossas vibrações baixas, atraindo más companhias espirituais.
Então devemos trabalhar o perdão sempre, constantemente. Então essas imagens mentais podem ser construtivas ou destrutivas. Se eu penso coisas boas, por exemplo, eu penso numa pessoa, desejo que ela agora está passando por uma doença, um momento difícil, eu mentalizo que ela está melhor, mentalizo ela mais forte, ela recebe esses fluidos salutares, chegam até ela. Também os fluidos destrutivos. Quando a pessoa entra, chegou, Ave Maria, só esse chegou é Ave Maria, já foi uma vibração negativa para a pessoa. É incrível. É porque nós queremos perceber materialmente a nossa vida. A gente quer que alguém expresse raiva fazendo cara feia, mas às vezes a pessoa está olhando para você e falando, sim, miséria, continue. E você depois diz, que pessoa falsa. Não é pessoa falsa. Simplesmente o pensamento é tão individual, que só essas emanações, essas vibrações, quem vai perceber realmente são os desencarnados, porque nós somos como antenas. Mas os encarnados, de um para o outro, recebe a vibração, capta, absorve, mas sem perceber. Estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Então o homem depende do seu pensamento. Aí você diz, pelo jeito que você está falando, depende até do pensamento dos outros, né? Será? Se você se policia a respeito de seus pensamentos, mantém sempre seu padrão vibracional alto, uma pessoa feliz, você cria uma proteção dessas vibrações negativas e elas não te atingem, porque a sua luz bloqueia que essas vibrações negativas dos pensamentos alheios cheguem até você. Então olha a importância, por isso que primeiro a gente, depois os outros, né? Ama o próximo como a ti mesmo. Como é que eu vou amar o próximo se eu não estou sabendo nem me amar? Então eu começo a trabalhar, me condicionar, prestar atenção nos meus pensamentos e aí sim, não vou ser atingida pelo pensamento alheio. A mente pensa, segundo Joana de Ângeles, sem o cérebro, como eu falei, e comunica-se após a morte do corpo, enquanto que, danificado o cérebro, ou sem a ação que dela se origina, o mesmo é incapaz de pensar. Aqui. Mas, por exemplo, Allan Kardec, pensando muito nesse tema, na Revista Espírita, ele fez algumas experiências com pessoas que tinham idiotias, pessoas que tinham problemas tanto genéticos como também sofreram acidentes e já não conseguiam se expressar nem para a família. Depois que desencarnaram, aí ele evocou nas experiências, né, durante a composição de toda a codificação, e notou que quando ele evocava os espíritos contavam sua experiência. Não, eu tive que passar por isso, foi uma prova, mas graças a Deus eu consegui superar, estou aqui, estou bem. Se descrevia, não estou com nenhum problema no meu corpo, eu olho para mim e está tudo bem. Quer dizer, o cérebro orgânico impedia que ele se expressasse, mas isso não quer dizer que ele não estivesse pensando, porque a mente está no espírito. Vocês estão entendendo? Por isso, cuidado. Cuidado, porque quando vamos falar com crianças, a gente não se atenta. Espíritos, às vezes, até mais velhos que nós, já tem muito mais experiência, muitas jornadas aí, e a gente não se atenta para esses detalhes. Nós visitamos doentes, inclusive em UTIs, às vezes até em coma, e fazemos determinados comentários absurdos que a pessoa não deveria presenciar. E mentalmente ela está ali, está ouvindo, está captando tudo. E a gente acha que não, que é um vegetal.
porque não está se expressando. Então, olha o cuidado que temos que ter. Sábado passado, eu fiz parte de um evento, Cartas Consoladoras, de psicografias. A primeira coisa que o médium me falou foi: pode pedir para a presidente do centro aumentar o som, porque eu não consigo captar direito as mensagens com a quantidade de pensamentos que eu estou ouvindo. Como as pessoas não vão parar de pensar, não tem como a gente falar, vocês não pararam quando eu pedi. Então aumente o som para ver se eu consigo me concentrar mais. Então, a que ponto que chega? Então, quem tem uma sensibilidade maior percebe essa agitação. Divaldo Franco passou por isso. Um amigo desencarnou, já tinha alguns meses que ele não tinha nenhuma notícia do amigo, e ele falando, né? Geralmente a família fica cobrando, né? Não, Divaldo, você não consegue aí uma mensagem de fulano? Pô, ele era nosso amigo, seu amigo, com tanta intimidade, pelo menos pra gente saber se ele tá bem. Aí Divaldo ainda falou, poxa, quando não tem uma notícia assim é porque ele tá ótimo, né? Porque quando notícia ruim é que chega logo. Aí ele disse que depois de quase uns 5 meses, Joana de Ângeles virou para ele e falou, Divaldo, hoje nós vamos visitar o seu amigo. Mas silêncio. Aí ele, silêncio? Silêncio, viu, Divaldo? Aí Divaldo, nossa, por que Joana está falando isso comigo? Ela não sabe que eu sou uma pessoa discreta? Acho que eu vou chegar lá, fazer estardalhaço, meu amigo, gritar, alguma coisa. Não, ficou até ofendido. Aí foram visitar o amigo dele. Vão lá, chegando, Divaldo, quando viu o amigo, aí lançou aquele dardo de alegria, né? Aí, Joana, Divaldo, eu disse silêncio. Aí ele percebeu, o fato dele se alegrar, se emocionar, foi suficiente para atordoar o espírito, porque ele estava acabando de passar por um processo de acordar, de se situar, que estava no mundo espiritual. Ou seja, sair daquela confusão que nós temos mental quando a gente desencarna. Vocês veem, Divaldo Franco, uma pessoa extremamente experiente. Ele falou, olha como o pensamento é. Só foi eu olhar para o meu amigo, veio aquela emoção, e Joana falou, Divaldo, silêncio, eu não disse para você? Aí ele entendeu o que era. Nossos pensamentos vêm muito do inconsciente. O consciente é o que eu estou vivendo agora, esse momento. Para entender melhor, André Luiz traz no livro No Mundo Maior, lá no capítulo 3º, A Casa Mental, uma explicação que eu acho bem didática. Ele descreve que a nossa mente pode ser classificada em 3 andares. Imagina um porão de uma casa, ou seja, né, o subsolo, o térreo e o andar de cima. Aí ele diz que no porão nós podemos dizer que é o subconsciente, é o passado. São as experiências que nós já tivemos, não só reencarnatórias, as experiências de reencarnações anteriores, mas as experiências desde quando adquirimos no longo do caminho pelos reinos do princípio evolutivo. Passamos pelo reino mineral, a experiência, né, do magnetismo, da atração, pelo reino vegetal, que é o das sensações, pelo reino animal, que a gente começa a desenvolver o instinto. Quando o instinto está bem aguçado, atingimos o reino nominal, né? O homem, a razão. Começamos a raciocinar e começamos a fazer escolhas. Daí o livre-arbítrio. Então, todas essas experiências estão armazenadas no nosso subsolo, que nós chamamos de subconsciente. Tá tudo aí. Por isso que eu não preciso botar a mão numa chapa quente para saber que queima. Em algum momento na minha vida eu já me queimei. Por isso que eu estou na rua, eu caminho e não percebo que estou caminhando. É completamente automático o meu andar, o meu caminhar. Ou alguém caminha dizendo, estou dobrando a perna agora, estou pisando aqui, Não, você caminha normal.
Mas lembra que quando você nasceu, você não sabia nem ficar em pé? Então essas experiências vão sendo armazenadas. E o consciente, que é o aqui e agora, nós pegamos toda a nossa experiência e colocamos em prática. Mas além de eu colocar essa experiência em prática, eu tenho metas, eu tenho anseios, eu tenho ambições. E onde estão essas ambições? Onde estão essas metas? Onde está o que eu gostaria de ser e ainda não sou? No superconsciente, que é o meu futuro. Levando isso para a experiência espiritual. Já falei, né? Que aqui, ó, nós adquirimos o hábito e o automatismo no subconsciente. Depois que passamos por essa experiência, hoje, aqui agora, estamos encarnados, vivenciando o presente no consciente. Através dos nossos esforços e da vontade, aí sim, eu consigo desenvolver as minhas realizações diante do que eu planejo fazer. Então, no superconsciente estão os ideais mais nobres. Para o espírito, qual o ideal mais nobre? Se tornar um espírito puro. Se tornar um espírito puro, um espírito crístico. Não estamos aqui aprendendo o Evangelho? Não temos Jesus como nosso guia e modelo? Por que guia e modelo? O que é que faz um guia? O guia nos leva, eu cheguei aqui em Salvador e aí vamos conhecer a cidade. Vamos lá no Pelourinho, vamos não sei aonde. O guia vai me levar, né? Porque ele conhece a cidade, eu não. Então ele já conhece o caminho, por isso que Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. E modelo? Modelo é aquilo que a gente copia. Modelo é aquele referencial. E Jesus, com todos os seus ensinamentos, nós temos aí, pelas obras da codificação, o Evangelho segundo o Espiritismo. Quem faz Evangelho no lar sabe o que eu estou falando. Você adquire aquele aprendizado através das leituras, mas eu pergunto, está botando em prática? Eu já vi gente fazer Evangelho no lar, eu sou convidado para alguns Evangelhos nos lares. E lá chegando, cara, você me ajuda a fazer Evangelho no lar? Ajudo. Porque a gente está fazendo, mas eu queria fazer umas modificações, se ver se a gente está fazendo certo. Eu vou, se sou convidado, eu vou. 2 irmãos quase se atracam na mesa depois do Evangelho. Acho que, meu Deus do céu, eu acabei de fazer o Evangelho no lar com vocês. Por que isso agora? Mas não é. Então, aí eu pergunto, para que fazer se não está colocando em prática? O Evangelho é justamente esse despertamento. Aí Jesus nos ensina a orar. Vários momentos nos Evangelhos, ou seja, os Evangelhos são relatos da vida de Jesus. Nós vamos ver Jesus se afastando dos discípulos, seguidores dele, para orar. Orar. Um espírito puro vai orar para quê? Vai pedir ajuda aqui, um espírito mais forte que ele, qual? A gente não sabe ainda, se tem depois um espírito crístico. Mas se os cristos já estão interagindo diretamente com Deus, para que Jesus estava orando? É porque então a oração é importante. Se até um espírito puro ora, faz prece, então é importante. Aí a gente só faz prece no dia do Evangelho no lar, às vezes antes de dormir, olhe lá. Temos que viver em oração. Hoje é a primeira vez que eu estou aqui com vocês, eu nunca vim para o lado de cá, não usei GPS, não tenho aqueles aplicativos, porque eu tenho dificuldade até em usar os aplicativos. Eu simplesmente olhei antes de vir para cá no Google e vi mais ou menos o caminho. No caminho, cheguei a me desesperar um pouquinho. Eu cheguei, meu Deus, será que eu estou indo para o lugar certo? Eu falava para o meu anjo da guarda: você está comigo, você é mais experiente do que eu. Não me leve para locais que não é o nosso objetivo. Me guie certo. E cheguei aqui sem problema nenhum. Não errei uma rua. Nenhuma rua. Então, mas há tempos atrás eu faria isso? Não. Com o tempo a gente vai tendo que
criar esses hábitos. Você vai se lembrando e vá falando. Vá mesmo, vá mentalizando. Você está aqui comigo, eu olhava para o banco assim do caramba, você está aqui comigo, você me leva para o lugar certo. Então, o cérebro é um instrumento que traduz a mente, manancial de nossos pensamentos. Através dele, pois, unimos-nos à luz ou à treva, ao bem ou ao mal. Então, o cérebro é um processador da informação. Se eu chegar e for utilizar um computador, o computador não vai fazer nada se eu não utilizá-lo, não disser o que tem que fazer, não der o comando. E para ele entender o que eu quero, ele tem que ter os arquivos. Quem botou esses arquivos? Quem fez o computador, óbvio, né? Ou então eu, que agora sou usuário. Então ele não vai fazer nada que não tenha matéria-prima para fazer. Assim também é o nosso cérebro orgânico. Ele só vai processar o que a mente já produziu. Aí sim vai facilitar, através do cérebro orgânico, que nós expressemos para o mundo o que estamos pensando. Vocês acabaram de ler meu pensamento? Agora? Não. Vocês só sabem o que eu estou pensando se eu falar. Então a palavra é um símbolo que eu expresso o que eu penso. A palavra falada, a palavra, né, que a gente tem, a palavra até corporal, o corpo fala, como diz Pierre Bayle. Então a gente se expressa porque já processamos a informação no cérebro orgânico. Então, examinando o cérebro de um homem enfermo, lá no livro No Mundo Maior, Calderaro, né, que estava com André Luiz, fala, ao qual estava unida certa entidade que se apresentava em condições inferiores de sofrimento, um rapaz com outro rapaz, mais ou menos, né, com a mesma aparência, assim mesmo, como se tivessem tido histórias juntas. No mundo espiritual, Calderaro observa que o vínculo deles no mundo espiritual é um vínculo de pensamentos, é uma corrente mental. Um manda para o outro e ele rebate. Fica um mandando para o outro. E aí ele observou que a acentuada semelhança no cérebro do encarnado e do desencarnado, o que o surpreendeu. Obsessor e obsidiado se odiando reciprocamente, ocasionando a desorganização perispiritual e consequente a loucura de ambos. Então o rapaz que estava encarnado aqui começou a apresentar distúrbios, mas a influência que ele está tendo também é de um espírito que está perturbado, um causando mal para o outro. E a gente fala que o mal só vem de um obsessor, né? Mas nós obsediamos também, e inclusive desencarnados. Nós temos que ter esse cuidado até para aqueles entes que partem, nossos queridos, que a gente fica pensando às vezes angustiado na pessoa, poxa, se tivesse aqui e tudo. E essa angústia, eu estou pensando, ela se propaga, vai até o ente querido, só que ele não sente como nós estamos sentindo, ele sente uma intensidade muito maior, porque não tem mais o corpo biológico para bloquear, como nós temos aqui. Sabemos que o cérebro é o dínamo que produz a energia mental. O dínamo é uma usina. Emmanuel está dizendo isso, mas também sabemos, através de André Luiz, por diversas obras, que o cérebro é o órgão de que o espírito se vale para se manifestar, como eu disse agora há pouco. Então, é o espírito quem pensa, sente e age por intermédio do corpo material, ele se expressa. Kardec, na Revista Espírita, aqui eu peguei do livro de Sueli Caldas Schubert, ele diz que o pensamento age sobre os fluidos ambientes, como o som sobre o ar.
Vocês estão ouvindo o que eu estou falando, não é só porque eu estou falando pelo microfone, não. É porque o que eu falo, o som, chega até vocês pelo ar. Aí você fala, né, pelas ondas sonoras. Você escuta, porque essa vibração chega no nosso orgânico, no nosso corpo orgânico, e faz com que o aparelho auditivo vibre e você escute esses sons. Por isso que uns vão escutar mais, outros mais baixo, outros menos, é assim assado. Ah, Karina, mas você acabou de falar que eu também, se eu penso ser um corpo orgânico, se eu penso no mundo espiritual, como é que eu falo no mundo espiritual? Eu falo pelo pensamento. Eu penso, o Espírito que está comigo, ele já capta. Aí você vai dizer, ah, mas não precisa falar, gesticular com a boca. Não precisa, a não ser que você esteja tão alheio a respeito, né, da doutrina espírita, de que nós somos espíritos. Aí você é aquelas pessoas que são céticas, que não acreditam em nada, quando desencarnam, tem essa dificuldade. Porque quando a gente desencarna, a gente continua com as mesmas vontades, querendo fazer as mesmas coisas. E quando nós olhamos e vemos que a vida não acabou, e aí, como é que eu vou comer? Eu estou com fome, eu tenho sensações, eu sinto fome, eu sinto medo, ansiedade, saudade. E como que eu vou fazer isso se eu não consigo ainda me enxergar como um espírito? Então nós temos algumas situações que passam por adaptações. Por isso que no nosso lar, quando a gente assiste o filme, vê André Luiz lá no hospital, né? No nosso lar, recebendo aquela sopinha fluídica, parecendo uma aguinha esquisita, porque ele estava passando um momento de adaptação. Quem lê depois o resto das obras, né? A Vida no Mundo Espiritual de André Luiz, Nosso Lar é o primeiro livro. Quando você lê os outros, você vê que André Luiz já não come mais nada, não bebe nem aguinha. Entenderam? Uai, eu não li todo. Então, esses fluidos nos trazem o pensamento, como o ar nos traz o som. O veículo do nosso pensamento é o que nós chamamos de fluido cósmico universal. O fluido cósmico universal é a matéria de Deus. Dele parte todas as outras matérias que existem. Ou seja, é a matéria básica da criação. Se a matéria básica da criação está em tudo, então pode ser que eu pense aqui agora e esse pensamento saia inclusive da galáxia, saia do planeta Terra, do sistema solar. Porque se tem fluido cósmico em toda a criação, em todo o universo, um pensamento meu pode atravessar infinito. Só para vocês terem ideia, já caminhando para o encerramento, Jesus, que está aqui conosco, tomando conta da terra, como sempre. Para vocês terem ideia, hoje nós temos em torno de 7 bilhões de habitantes encarnados na Terra. Todos pensando, mesmo que não se expressem, porque são espíritos. Se a mente está no espírito, todos pensam. Sim, 7 bilhões, no mínimo, pensando. Agora, e os desencarnados? Eu não acabei de dizer desde o início que eles pensam, mas cerca de 22 bilhões, porque na época que Emmanuel nos deu esse dado de 20 bilhões foi no livro Roteiro, na década de 50, 1952. 20 bilhões hoje está em torno de 22, que a gente tem notícias do mundo espiritual. 22, 7, 29, pode aí uns... Eu não vou arredondar para 30 não. 29 bilhões de mentes pensantes. Todo mundo pensando ao mesmo tempo. Isso compõe a psicosfera do planeta. Por isso que as pessoas falam, tem gente que me aborda e diz, eu acho que a Terra, o planeta, eu não vejo as pessoas melhorando.
Todo mundo fala em regeneração, em tempo de transição, que o mundo está caminhando para melhor. Eu digo, está. Está sim. Ah, mas o que eu vejo aí ainda é guerra, a gente é violência, a gente se matando. Sim, porque hoje nós temos tecnologias que o que acontece de ruim do outro lado do mundo, em segundos eu já estou sabendo. Antes não era assim. Então a tecnologia, do jeito que veio para nos beneficiar, também trouxe essa impressão. Mas não, o mundo está muito melhor. E essa psicosfera, então, ela se torna densa, porque ela é reflexo do que todos nós pensamos. Mas se você não pode cuidar do pensamento do outro, aí sim, reforma íntima, temos que começar a cuidar dos nossos pensamentos. Porque nós somos uma rede. Uma rede. No livro Missionários da Luz, André Luiz nos traz um caso da desencarnação de Dimas. Tem quem quiser depois olhar, quem tiver acesso ao YouTube, bota lá, desencarnação de Dimas. Aí Dimas está deitado numa cama na casa dele, assim, bem moribundo já, né? Prestes a desencarnar. A esposa do lado, se queixando, chorando, né? Não vá não, o que é que será de mim sem você? Esses pensamentos de angústia dela criam uma rede em cima de Dimas, uma rede fluídica, que ele não consegue desencarnar. Vem então os mentores espirituais com a equipe, André Luiz, né, fazer esse desenlace de Dimas. E a primeira providência qual é? Eles melhoram um pouquinho Dimas, para a esposa ficar mais tranquila. Ah, meu filho, agora que você está um pouquinho melhor, então eu vou lá para o quarto, vou descansar. Vá, querida, eu estou melhor sim. Aí a equipe espiritual começa a fazer o desenlace, porque conseguiram tirar ela do quarto. Aí eu me lembro, quantas vezes a gente tem uma pessoa adoecida, às vezes hospitalizada, e a gente vira assim, melhorou, no outro dia desencarnou. Há 15 dias atrás eu estava numa casa amiga no Cabula e dei uma aula sobre desencarnação. Quando terminou a aula, um casal que estava na aula virou assim, Karina, a mãe dele está no hospital, já vai fazer 6 meses que está na UTI. E o que você falou, porque eu falei assim, olha, às vezes a família fica prendendo a pessoa, ao invés de se preocupar em fazer uma oração, vibração. Olha, nós queremos o melhor para você. Às vezes o melhor é desencarnar e não ficar em aflição ali, porque a família está querendo aquela presença carnal. A pessoa não se expressa, a pessoa não faz nada, só vai ficar alimentando a angústia ali. Aí eles entenderam, ela me passou uma mensagem no outro dia, 6h30 da manhã. Minha sogra acabou de desencarnar essa madrugada. Nós saímos da aula, fomos para o hospital, chegamos lá, fizemos as orações, tranquilizamos ela, dissemos que não se preocupasse, que ela seria bem amparada, que estaríamos constantemente orando por ela, que se ela quisesse, ela poderia nos visitar sempre no Evangelho do Lar, nas quinta-feiras. Eu me acabei de rir quando ela falou esse detalhe. Olha, a senhora sabe que toda quinta a gente se reúne, então vá lá, visite. Horas depois ela desencarnou. Então olha como às vezes a gente não percebe que com nossos pensamentos a gente está prejudicando as outras pessoas. E essa rede. Então, quem não ouviu de sua mãe, diga-me com que andas, que eu te direi quem és. Hoje eu trago para vocês. Diga-me o que pensas, que eu te direi quem és. Nós somos o que pensamos. O que eu penso, eu atraio para mim. Aí a pessoa toda problemática vem para o centro, assiste doutrinária, toma passe, faz tratamento, estuda, mas não se modifica, continua com os mesmos pensamentos e fala, mas eu já fiz de tudo e continua acontecendo isso comigo, porque ainda não modificou a sua forma de pensar. E tuas palavras então, são de consolo para as outras pessoas? Intriga?
Dão esperanças ou tiram esperanças? Falam mal do seu próximo? Criam fofocas ou desfazem fofocas? E as palavras de críticas de outras pessoas lhe atingem? Tudo que nós fazemos, fruto do nosso pensamento. Encerrando aqui com nossa querida Madre Teresa de Calcutá. Todas as nossas palavras serão inúteis se não brotarem do fundo do coração. As palavras que não dão luz aumentam a escuridão. Jesus nos chamava a atenção. Onde está o seu coração, ali está o seu tesouro. O meu coração, eu vou lá, boto no meu coração, aí eu imagino um coração daqueles, né, vermelhinhos, um tesouro, um baúzinho. Não. O que Jesus está querendo dizer? Onde está o seu coração? Onde você está vibrando? O que você vibra? Os seus sentimentos. O que você gosta? Onde está o seu coração? Ah, eu estou odiando. Estou nutrindo esse sentimento em mim. Estou vibrando isso, então eu estou ligada. E esse tesouro passa a ser a outra pessoa. Por isso, amai os vossos inimigos. Amai os vossos inimigos. Onde está o teu coração, está o teu tesouro. Onde está o teu pensamento, ali você está. Fica essa reflexão hoje aqui para vocês.